a fim de que não venhamos a experimentar um tipo de comunhão superficial e desinteressada. Não passa agora não, tá, Vinícius? Deixa um pouquinho aí, rapidinho. Nós reconhecemos, nós da liderança, entendemos que se nós não conseguirmos implantar a prática do pequeno grupo entre nós, nós teremos dificuldade enorme para poder atender às demandas que existem hoje. Os dias em que nós vivemos, irmãos, são de fato, como a Escritura afirma para nós, são dias maus, muito maus. Os dias que nós enfrentamos hoje, nós não conhecemos na história momentos como esse. Hoje existe um isolamento social muito grande, muito grande. Nós nos isolamos em nossos smartphones. Você olha lá na lista do Facebook, a pessoa tem 600 amigos. Irmão, eu pergunto para você, pense um pouco comigo, é possível alguém ter 600 amigos? Amigos, é possível. Mas nós muitas vezes criamos uma falsa ilusão de que nós temos 600 amigos. Aí nós vamos compartilhar os nossos anseios, as nossas dificuldades, os nossos traumas, as nossas ansiedades, em um grupo de 600 pessoas que você nem sabe quem é, que nunca vão pisar na sua casa. E nós nos iludimos com 600 amigos. E aí nós nos isolamos das pessoas reais, do convívio, dentro da família, né? Temos dificuldade para nos relacionar o tete a tete, o olho no olho, para compartilhar dificuldade, nós temos dificuldade para fazer isso. É mais fácil expressar os nossos sentimentos através das teclas do celular. As pessoas têm mais liberdade, elas têm mais coragem para poder expressar ali. Só que muitas vezes o que se coloca numa rede social, irmão, aquilo não volta mais, querido. Se você botou com raiva, botou chateado, botou alguma coisa, seja lá qual foi o momento que você colocou aquilo lá, você vai se arrepender profundamente daquilo. Porque as pessoas não conhecem você no dia a dia. Elas não sabem como você é, elas não conhecem as suas esquisitices, elas não conhecem os seus momentos de humor alterado, elas não conhecem, elas vão condenar você, e você sabe que hoje existem bullying virtual. Já viram que tem jovens, adolescentes hoje que se matam por causa de bullying virtual? Que acabam com aquele jovem emocionalmente, destroem a vida dele, e ele não aguenta aquele impacto daquela postagem ali que fizeram, e ele acaba tirando a sua própria vida. Bom, isso é uma realidade. É uma realidade. Nós não podemos achar que nós temos 600 amigos no Facebook, ou 600 amigos no Instagram, ou seja lá quantos for, qual seja a sua mídia social preferida. E com isso não estou dizendo que você não deva utilizá-las, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que você não deve colocar sua confiança que você tem essa quantidade de seguidor. É isso que eu estou querendo dizer para você. A gente confia em pessoas que a gente convive, que está andando com a gente, que nos conhece, que sabe do nosso temperamento, que sabe por que eu não vim para a reunião, que sabe por que eu me atrasei, que sabe por que eu não estou aqui, que sabe... A gente sabe. Porque nós somos pessoas reais. Vocês não estão compreendendo? Então não podemos nos enganar. Então vamos seguir ali, a próxima. Com os pequenos grupos, nós pretendemos que os membros destes se relacionem exatamente como uma. Todas as famílias são perfeitas? Sim ou não? Só que você sabia que nós criamos uma ilusão de que na igreja as pessoas são perfeitas? Você já parou para pensar nisso? Nós criamos e exigimos que as pessoas sejam perfeitas. Que elas andem de acordo com os nossos valores, com os nossos conceitos, com os nossos paradigmas. E se elas se desviam uma vírgulazinha daquilo que eu acho que é o correto, pronto, aquela pessoa acabou para nós. E nos afastamos delas. Em outras palavras, nós deletamos ela. Nós excluímos ela do nosso rol de amigos. No Face, nas redes sociais é fácil fazer isso. Mas na vida real, não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Então, família tem problema. Em um ambiente menos formal e de mais intimidade uns com os outros, conhecendo as reais necessidades de cada um e servindo uns aos outros em amor. Deixa eu falar mais uma coisa acerca de intimidade. Nós, a princípio, nós vamos para casa uns dos outros, nós devemos fazer isso, para casa uns dos outros.
E aí tem aquela palavra intimidade. O que é que você entende por intimidade? Deixa eu dar um exemplo prático para você. Por exemplo, você chega na casa da irmã Dorinha. E você sabe como é que é a irmã Dorinha. Quem conhece a irmã Dorinha sabe como é que a Dorinha é. Dorinha é sem palavras, sem comentários. Só que aí você acha, pelo fato de você conviver com ela, você já tem tanta intimidade que você pode ir no quarto dela. Você sabia que pode acontecer isso? Depende do grau de intimidade. Depende do grau de intimidade. Por exemplo, você chega na casa do Wanderson. Você é brother do Wanderson. Aí você chega na casa dele e vai na geladeira dele. E abre a geladeira dele. Olha só. Então nós não podemos confundir essa intimidade com bagunça. Claro, se o Wanderson falou para o Alexandre, não, Alexandre, pode pegar a garrafa de água aí na geladeira. Então você pode ir lá na geladeira e abrir. Nós não temos permissão para ir além daquilo que o dono da casa estabeleceu. Não estão compreendendo? Porque às vezes são pequenos detalhes que talvez se acontecer na casa de uma determinada pessoa, talvez uma pessoa sistemática, você nunca mais entra na casa dela. Nunca mais você vai entrar na casa dela. Aí depois você vai dizer para os outros irmãos que aquele irmão é chato, que aquele irmão não presta, porque você ultrapassou o seu limite. Então, se o proprietário da casa lhe deu essa permissão para que você possa ir, então você vai lá e faz. Mas só aquilo que o dono da casa permitiu. Correto, irmãos? Porque às vezes nós podemos tomar algumas palavras que a gente está falando aqui de uma forma distorcida. Então eu estou só dando alguns detalhes para que a gente não faça isso. Tá bom? Nós temos que manter a nossa comunhão. Nós não podemos perdê-la por nada. Por esses detalhezinhos que às vezes acontecem e às vezes pessoas se queixam porque fulano chegou abusadamente e abriu minha geladeira. Como é que pode? Eu nem permiti ele abrir minha geladeira, irmão. Eu nunca falei para ele isso. Ele foi lá e abriu minha geladeira. A pessoa ficou ofendida. Por causa desse detalhe. Então devemos tomar muito cuidado com isso aí, tá bom? Amém. Tem mais um aí, ô Vinícius? Ou acabamos? Entendemos que por essa razão, esse ambiente do pequeno grupo é favorável a ajudar pessoas não cristãs e tornarem-se verdadeiras discípulos de Jesus Cristo, o que torna os pequenos grupos excelentes ferramentas de evangelização. É uma oportunidade quando nós temos um grupo pequeno. Imagine você, um grupo de casais que nós temos aqui na igreja no Gama, que funciona muito bem. Eles estão muito próximos, funciona direitinho, a cada 15 dias eles estão se reunindo. Imagina esse pequeno grupo, lá, eles já estão bem cuidados, já estão bem apacentados entre eles estão se cuidando, e aí eles decidem fazer uma atividade para outros casais amigos deles. Cada casal desse grupo vai chamar um casal amigo. Eles vão criar talvez lá uma atividade, vão criar ali um ambiente bastante agradável, para que esses casais venham e se sintam acolhidos e abraçados. E aí, um dos casais ali pode levantar e trazer uma mensagem simples, clara, do Evangelho para essas pessoas. Olha só que coisa boa. Eles podem se programar, saírem para poderem evangelizar. Olha só que bacana. Para isso nós precisamos o quê? Ângela, estruturar bem o nosso pequeno grupo. Precisamos solidificar a prática do pequeno grupo entre nós, para que nós possamos ter essas iniciativas, o nosso pequeno grupo seja movido a fazer essas coisas. Amém? Glória a Deus. Então essa é uma das importâncias do nosso pequeno grupo. E por que eu citei, irmãos, essa experiência do não cristãos? O que acontece muitas vezes conosco, especialmente conosco, é que nós acabamos nos acostumando uns com os outros e não abrimos a porta para pessoas que não têm o Senhor. Nós nos centramos ali em nós e ficamos somente voltados para nós mesmos. E criamos uma certa bolha em volta da gente, achando que a vida é aquela que nós estamos vivendo. Quando fora da nossa bolha, existe uma realidade completamente adversa. Nós encontramos situações terríveis na vida de diversas pessoas e que muitas vezes nós poderíamos ajudá-los. Nós poderíamos ajudá-los. Mas dentro dessa bolha que nós vivemos, que nós criamos,
nós não conseguimos alcançar outras pessoas e ficamos ali só em volta de nós mesmos. Só em volta de nós mesmos. Só em volta de nós mesmos. E isso, mais cedo ou mais tarde, vai trazer um prejuízo para esse pequeno grupo. Ele vai perder o seu objetivo, vai perder o seu foco. Daqui a pouco nós vamos estar olhando para um para o outro atravessados. E ninguém vai saber por quê. Então, para evitarmos isso, nós precisamos também nos mobilizar nesse sentido de querer que pessoas que não têm o Senhor venham para esse pequeno grupo, participem conosco, os nossos amigos, os nossos parentes, que haja uma oportunidade. E aí você não pode fazer a reunião, como nós costumamos fazer, centrar tudo em você. Quanto mais informal essa reunião for, será melhor. Vai facilitar a integração dessa pessoa no pequeno grupo. Ela vai se sentir bastante acolhida no pequeno grupo. Ela vai se sentir bastante participativa no pequeno grupo, conversando as coisas do dia a dia, dos assuntos que estão aí em voga na sociedade, os problemas que estão afetando a nossa sociedade, os problemas de feminicídio. Alguém já ouviu falar aqui em feminicídio? Está aí, é uma praga agora, é uma peste que está se espalhando. E não pense que isso está longe da nossa realidade. Aí o que acontece hoje? Eu falei agora há pouco da questão dos homens. As mulheres estão sendo empoderadas, correto, bacana, estão se tornando independentes financeiramente, até mesmo emocionalmente. Poxa, bom demais, louvado seja o Senhor. Só que os homens não estão sabendo lidar com esse empoderamento. Eles estão completamente perdidos. Você sabia? Os homens estão completamente perdidos. Eles não sabem o que fazer com uma situação dessa. Porque antes ele era o provedor, antes ele era aquele que nutria, aquele que saía para trabalhar, o caçador e voltar com a caça nos ombros. Agora não, ele agora tem que competir. Imagina, ele está perdido, ele tá dando parafuso na cabeça dele. E aí as mulheres, por tal empoderamento, por tal condições que ela está tendo hoje, o que muitas vezes acontece? Ela afronta o homem, porque ela acha que agora ela é o homem. Aí a mulher achando que é homem, ela vai enfrentar o homem. E você imagina o que vai virar? Imagina o que vai virar isso? Vai dar problema, vai dar enfrentamento, vai dar confusão. E eu vou dizer uma coisa para as mulheres. Irmã, um homem desrespeitado é um bicho. Você que é casada sabe do que eu estou falando. Desrespeitar um homem, dependendo da situação, ele pode partir para situações que a gente não quer. Então você que é casada, um conselho. Aprenda a respeitar o teu marido. Você pode ser mais capaz que ele, pode ganhar mais do que ele, pode ser mais capaz que ele, mas aprenda a respeitar esse camarada. Porque olha, o que eu tenho acompanhado de casais que estão se separando, e quando nós vamos sentar para conversar, qual é o problema? A minha esposa é uma generala. Meu Deus do céu, eu não aguentei, irmão. Eu não aguentei. Então no pequeno grupo nós podemos resolver essas questões. Abuso infantil. Quantas situações acontecendo hoje? Como identificarmos essas situações? Como evitar que isso aconteça com os nossos queridos filhos? Olha, que oportunidade para a gente podermos conversar. Como tratar com essas questões? Temos que aprender a fazer isso. Nós não podemos achar, meus irmãos, que nós vivemos dentro de uma bolha, que nós não somos passíveis de acontecer isso conosco na nossa família. Isso está batendo na nossa porta. E as pessoas estão precisando de mim e de você para ajudá-las, para dizer para elas, ó, há esperança. O nosso Deus vai cuidar de você. Pessoas devastadas porque houve uma separação, que elas não aguentaram, não suportaram, seja qual for a circunstância. Não podemos botar essas pessoas para fora. Temos que aprender a acolher essas pessoas. Temos que aprender a amar essas pessoas. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus nos ajude. Nos pequenos grupos nós nos aproximamos, como acabei de falar. Nós nos aproximamos uns dos outros. Como eu falei, estamos tete a tete. Nós vemos a fisionomia, nós sentimos o humor, nós vemos o temperamento, nós conhecemos, como eu falei agora há pouco, as esquisitices uns dos outros. E, irmãos, como é maravilhoso quando você conhece as pessoas. Você não se ofende facilmente. Quando alguém se comporta de uma determinada maneira, por exemplo, o Natal.
Talvez você, em algum momento da sua vida, você tenha feito uma ligação para o irmão Natal. É só um exemplo, tá? Você tenha feito uma ligação para ele. E aí você está falando, e aí você acha que ele está ouvindo do outro lado, só que ele já desligou o telefone. Acontece. É porque ele é tão rápido que... Não, Natal... Aí já, você acha que ele está... Eu estou falando ainda. Natal? Já foi. Mas por que eu não me ofendo? Por que eu não fico chateado com ele? Porque eu conheço ele. Nós já convivemos há 20 anos juntos. Olha o que a convivência proporciona. Nós não nos ofendemos. Nós até rimos, às vezes nós nos reunimos aqui, os irmãos responsáveis, a gente ri desses comportamentos uns dos outros. A maneira como os outros cantam. Vocês precisam de ver, eles acabam comigo quando a gente está junto, porque eu não sei cantar e nem bater palma eu sei. E aí eu fico bom quando as meninas estão cantando, porque eu canto junto, aí dá a impressão que a minha voz é igualzinha. Ele já canta melhor. Então, irmãos, veja que quantas possibilidades de conhecimento uns dos outros nós podemos ter. Como nós podemos desenvolver amizades verdadeiras, genuínas, laços fortes uns com os outros, naquele momento que a gente vai passar na vida, e nós vamos passar, que nós vamos precisar do apoio de alguém. Nós vamos precisar, meu irmão. Creia no que eu estou dizendo a você. Você não é autossuficiente. Muitas vezes o que nos impede de procurarmos a nossa ajuda uns dos outros, isso independe da idade, é um negocinho que nasceu dentro de nós chamado orgulho. Nós morremos, nós definhamos, a casa desaba, mas ele não tem coragem de dizer, irmãos, me ajudem. Eu não sei o que fazer com meu filho. Irmãos, eu não sei fazer com a minha mulher, eu não aguento mais, eu estou para arrancar os meus cabelos, porque eu não aguento mais. Irmão, eu não sei o que fazer, eu estou todo enrolado em dívida, eu não sei como é que eu entrei nisso. E ele vai se afundando cada vez mais, por causa do quê? Orgulho. Uma das virtudes que nós precisamos desenvolver nos nossos relacionamentos chama-se humildade. Humildade é eu preciso de você. Humildade é reconhecer que a Mariana tem uma coisa que eu não tenho. Humildade é reconhecer que a Nildes tem alguma coisa que eu não tenho. Isso é humildade. E nós, da geração mais velha, temos que entender que nós temos muito para aprender com essa geração mais nova. Hoje é um conflito geracional. Os mais velhos não conseguem se relacionar com os mais novos. Pais não conseguem conversar com seus filhos. Irmão, isso é um problema sério. E muitas vezes a grande dificuldade nossa é por causa do nosso orgulho. Porque nós achamos que essa geração mais nova não tem nada para nos ensinar. Claro que eles têm. Mas para isso eu preciso ter humildade para poder colocar-me abaixo e ouvir o que eles têm a dizer. Eles têm uma linguagem própria, a qual eu preciso aprender a ouvir. Eu não posso mais viver naquela ladainha. Os mais antigos sabem o que é ladainha. A ladainha é, no meu tempo era assim, no meu tempo era desse jeito, no meu tempo meu pai me tratava assim. Irmão, não cabe mais hoje isso. Enquanto nós estamos vivendo nosso tempo, eles estão vivendo o tempo deles. E aí são tempos completamente distintos. E nós não podemos perder essa próxima geração. Eu estou me esforçando, espero que os jovens ali como Vinícius, Paulo, a Gemima, Mariana, Carol, Damaris, Camila, ensine-me a linguagem de vocês. Porque nós precisamos nos comunicar. Precisamos ou não precisamos? Nós precisamos nos relacionar. Nós precisamos nos aproximar uns dos outros, quebrar um pouco os paradigmas de que idosos ficam com idosos, jovens ficam com jovens, casais. Não, nós temos que aprender a quebrar um pouquinho esses paradigmas. Precisamos então a conhecer a linguagem, a maneira do que eles veem, o que eles assistem, o que está em voga na vida deles, o que os perturba, como eles estão solucionando esses problemas, como é que eles estão enfrentando os seus dilemas atuais. Precisamos aprender, irmãos. Os pais que têm filhos aqui mais velhos precisam aprender essa linguagem. Não dá para viver dizendo, no meu tempo. No meu tempo. Irmão, o tempo era seu. Acabou. Agora você está em outro tempo. Com outra gente de outro tempo. E esses tempos têm que se juntarem.
Ah, o meu pai bastava olhar, pô, bacana, comigo era assim também. Mas não é hoje, você olha para ele e fica aqui, tá me olhando por quê? É assim que acontece. Então eles têm uma nova maneira, eu tenho que aprender isso, eu tenho que falar para alguns pais. Nós precisamos aprender a linguagem deles. Porque senão não vai ser conflitos o tempo todo, constantemente, nós vamos conseguir nos comunicar. Como a gente vai fazer isso? Como nós vamos fazer isso? É uma pergunta, irmãos, por favor me ajudem. Como fazer isso? Se aproximando. Nós precisamos aprender a nos aproximar dessa faixa etária. Conhecer os dilemas desses meninos. Conhecer as dificuldades que eles enfrentam. Eles estão, irmãos. Nós não podemos viver lá na nossa sala, os nossos filhos dentro de um quarto enfurnado no smartphone, e a gente fica naquela vida, e esse menino não fala comigo, esse menino não senta na mesa. Eu tenho que entender o que está acontecendo. Talvez seja o problema, seja a mesa. Talvez se você botar um puff, botar um tapete lá, ele senta no tapete com você. Eu não sei, ele tem que fazer alguma coisa. O que nós não podemos é ficar lá na sala e dizer, esse menino não senta na mesa, esse menino não come com a gente, esse menino não faz isso, esse menino não faz aquilo. Não dá para ficar mais assim, irmãos. O tempo está passando. Olha que coisas boas para nós podermos conversar no pequeno grupo. Os pais mais velhos podiam fazer isso. Uma das coisas que eu queria falar para os irmãos acerca dos pequenos grupos é que muitas vezes, meus irmãos, nós recebemos pessoas novas entre nós e atribuímos ao grupo grande a acolhida a essa pessoa, não é? E muitas vezes isso não é possível. Não é possível. Porque às vezes as pessoas elas entram pela porta da frente e saem pela porta dos fundos. E nós muitas vezes nem vimos. Nós muitas vezes nem vimos. Se nós trabalharmos, nos envolvermos, acreditarmos no pequeno grupo, nós vamos evitar com que aqueles que entraram pela porta da frente saiam pela porta dos fundos. Sejam jovens, sejam adolescentes, sejam casais, sejam irmãos idosos, nós vamos conseguir acolher e integrar essa pessoa na igreja através dos pequenos grupos. Porque nós vamos conhecer, nós vamos lá saber o nome dela. Você sabia que às vezes nós não sabemos o nome uns dos outros aqui? Você sabia disso? Que às vezes você pode estar convivendo 10 anos aqui e só chama o irmão de irmão. E não sabe o nome dele. E aí, irmão? E aí, irmã? Aí você procura, irmão, como é o nome daquele irmão? Qual irmão? Ah, aquele irmão assim de óculos, nariz grande, careca. Poxa vida, olha que constrangedor. Você faz aquela descrição traumática, né? Ah, é aquele que é careca, narigudo. Aí começa a falar os detalhes, as características físicas da pessoa. Por quê? Nós não nos preocupamos em saber o nome das pessoas. Então eu faço questão de, quando eu vou conversar com alguém, saber o nome da pessoa. Quando eu a encontro novamente, eu me esforço para chamá-la pelo nome. E se eu esqueço, eu digo, querido, por favor, me perdoe, mas eu esqueci seu nome. Como é seu nome? Para quê? Para que ele saiba que eu me interesso por ele. Eu me interesso pela pessoa. De repente ele compartilhou uma situação com você, ele pediu oração. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Alguém pede oração para você e você não ora. Já aconteceu isso com você? Alguém vem até você, irmão, Cristiano, por favor, ora por mim, eu estou passando por uma dificuldade. Não, irmão, amém, eu vou orar sim. Pode ter certeza, conte com as minhas orações. Aí você parte daquele salão para fora. Você nem lembra mais da pessoa. Olha que bonito hoje. Eu tinha botado um pedido de oração na quarta-feira, acerca da minha irmã que está internada. E aí uma irmã veio a mim e procurou saber como é que estava a minha irmã. Olha só, irmão, que coisa bonita. No mesmo instante eu me senti confortado. Eu falei, poxa, alguém ouviu o meu clamor. Talvez aqui quando você sair, você não vai lembrar que a minha irmã está internada, mas eu sei que uma pessoa lá lembrou que a minha irmã está internada e está orando junto comigo. Então, como às vezes eu sei que eu vou esquecer, o que é que eu faço? Irmão, vamos fazer a oração aqui agora? Vamos orar aqui agora? Eu quero orar junto com você agora. Porque eu sei que talvez eu possa esquecer. E esse é um grande problema da humanidade, irmão, esquecimento. A gente esquece das coisas, se esquece até onde bota a chave. Você se esquece porque você está de pé. Você estava sentado, levanta e fica sabendo, eu levantei para quê? Você vai na geladeira, abre a geladeira e fica olhando para a geladeira, como se quisesse dançar com a geladeira. Gente, o que é que eu vim fazer aqui? Aconteceu com você? Não?
Só com o bispo que aconteceu? Com o irmão Wilson. Então, essas coisas, meus irmãos, acontecem. Não é que a pessoa fez por maldade, não, porque a gente esquece mesmo. A gente está tão envolvido nesse dia a dia frenético, nessa correria de problemas, de dificuldades, de trabalho, cada vez mais exigente, com esses dilemas todos, que a gente às vezes esquece. Então, no pequeno grupo, irmãos, nós podemos fazer isso de uma forma consistente, permanente e regular. Eu, ao colocar uma dificuldade no pequeno grupo, eu sei que o meu pequeno grupo vai estar orando por mim, vai estar acompanhando minha oração, eles vão saber o nome da pessoa com quem eles estão orando, eles vão saber por que a pessoa está internada, eles vão me acompanhar. Irmão, você não se sente mais seguro quando você tem alguém que está fazendo isso com você? Alguém que se preocupa de verdade com você? Então, nesses pequenos grupos, é esse tipo de laço que nós queremos criar. Porque nós atribuímos essa demanda, muitas vezes, para as grandes reuniões do templo. E eu vou dizer para os irmãos, é impossível. Não dá. Já um pequeno grupo, todas essas questões que coloquei aqui, elas podem ser conversadas, acompanhadas, podemos trocar experiências, dificuldades. Irmão, como é que você venceu a sua vida financeira? Como é que você conseguiu se estabilizar financeiramente? O irmão vai dar uma experiência dele, o que é que ele fez? Quer uma dica? Agora, você está passando por isso? Pare de ver propaganda na internet. Para de ver e você vai se dar bem. Porque internet é só cartão, irmão. Você viu, que bacana, tá barato, puf. Que barato, tá, puf. Que barato, puf. Daqui a pouco a conta chega, né? Aí você vai, meu Deus, eu não consigo pagar. Você nem viu. Então, no pequeno grupo, nós podemos conversar sobre essas coisas. Eu estou com uma dificuldade no meu relacionamento, eu não estou conseguindo conversar com meu marido. Eu sinto que eu estou magoando ele. O que é que você fala, irmã? Tu não presta. Aí, magoa mesmo. A gente vai ter que mudar isso aí. Vamos orar para que isso mude. Aí, você vai fazer um exercício. Quando você chegar em casa, você vai dizer assim, nossa, meu bem, eu não sei o que seria da minha vida sem você. Ele vai tomar um susto, mas continue. Como você é importante para mim? Olha, eu fui hoje na reunião e ouvi uma mensagem, uma palavrinha só, e eu fiquei impressionada. Então, eu quero abençoar você. Deus te abençoe. Olha que bonito. Basta um pouquinho de iniciativa, de ousadia, porque tem que ser ousado para fazer isso. Amém? Vamos buscar praticar os pequenos grupos? No pequeno grupo você vai conhecer pessoas e vai ser conhecidos por elas. Agora, para nós terminarmos, eu quero dar uma fundamentação bíblica para você acerca da importância dos pequenos grupos. Como eu falei no começo, isso aqui não foi uma coisa que foi inventada por nós, é uma coisa que começou agora. O Senhor ele já tinha isso no seu plano para que aquilo que Ele quer realizar nessa terra fosse facilitado num grupo menor. E em Êxodo capítulo 18 nós temos lá uma dificuldade com Moisés quando ele sai do Egito. Moisés ele se assenta de manhã e vai até o pôr do sol julgando as causas do povo. Todas as dificuldades nos relacionamentos, que relacionamento dá problema, dá ou não dá? Dá problema. Então, todas as dificuldades, o irmão lá, ele foi na minha casa e abriu a minha geladeira, eu não gostei. Aí vão lá falar com Moisés. Olha, imagina, a gente está todo dia indo lá para Moisés falar sobre essas coisas. Imagina, de manhã à noite, todo dia, de manhã à noite. Aí Jetro falou assim, Moisés, para você não vai dar assim não, filho, você vai morrer. Não dá para você. Você vai fazer o seguinte, administrativamente isso aqui vai ficar melhor. Forma grupos pequenos. E aí, ao formar grupos pequenos, você estabelece líderes nesses pequenos grupos, que é um desafio nosso próximo agora, estabelecer líderes nos pequenos grupos, para que esses pequenos grupos sejam acompanhados por um irmão específico, que eles façam fazer essa demanda, esse link, entre o pequeno grupo e o nosso Moisés. Vocês estão vendo o dedo ou não? Aí as causas grandes, nós levamos para Moisés, mas as causas pequenas nós procuramos ali, na nossa comunhão, no nosso convívio, na nossa humildade. Se nós erramos, nós vamos pedir perdão. Se nós cometemos alguma situação desagradável, nós vamos procurar solucionar em um pequeno grupo. Precisamos ter que levar todas as coisas a Moisés. Nos compreenderam? Então isso é muito importante. Então a primeira menção que eu queria falar para vocês era isso. Lá ele estabeleceu grupos pequenos, facilitou a vida de Moisés. Aí as causas maiores, os problemas mais dramáticos, aí sim nós levávamos para Moisés.
Aí Moisés está aqui sentadinho para poder ouvir essas demandas maiores, porque ele vai ter mais habilidade, ele tem mais comunhão com Deus, não é, Elvis? Elvis está ali só confirmando comigo. Muito bem. E aí, então, essa era a primeira menção que eu queria mencionar para você, biblicamente, Êxodo capítulo 18, depois você pode ler lá. E aí, no Novo Testamento, nós estamos repletos de textos que apoiam essa ideia do pequeno grupo, que nós devemos praticar com mais intensidade, com mais constância. Nós vamos sentar para a gente poder convidar alguns irmãos de alguns grupos já funcionando, para que eles se tornem efetivamente líderes nesses pequenos grupos. De repente pode ser você, irmão, que está me olhando. Não se assuste. Quando o irmão convidar você, que Moisés ligar para a gente, diga amém, estou aqui, irmão, pode contar comigo. Eu estou disposto a encarar esse desafio e lutar por isso aí. Esse negócio aqui tem que funcionar. E vamos fazer de tudo para esse negócio funcionar. Amém? E aí, só para você citar aqui alguns versículos rapidamente no Novo Testamento, na Nova Aliança, o próprio Senhor Jesus Cristo, se ler lá em Marcos capítulo 3, versículo 3 a 19, você vai ver que Jesus estava cercado de uma multidão. Mas quando ele queria falar especificamente, ele ia para casa com seus discípulos, com os 12. E lá os 12 podiam perguntar para ele: Senhor, nós não entendemos o que o Senhor falou para a multidão. Explica para nós aqui melhor. Olha que oportunidade boa de aprender, de poder colocar nossas dúvidas, nossos questionamentos. É em casa. Então Jesus é o nosso modelo, tá bom? E Marcos também 7:17. Marcos 9:28 e Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao versículo 42. Esses versículos aqui eu creio que são suficientes para que a gente possa aprender acerca dos nossos pequenos grupos. Esse é o nosso objetivo. Quero encorajar você que talvez não esteja participando de um pequeno grupo. Procura Moisés, e fala: irmão, eu não estou inserido num grupo pequeno, eu quero fazer parte de um grupo pequeno. Eu quero ser pastoreado, eu quero ser acolhido, eu quero ser suprido em um grupo pequeno. Aí procura Moisés, que Moisés vai ajudar a gente a nos inserir num pequeno grupo. Tá bom, meus irmãos? Eu espero que eu tenha conseguido transmitir para os irmãos a importância dos pequenos grupos na igreja, no pastoreio. Sem isso, nós temos a tendência de definhar em dias tão atribulados, onde nós precisamos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. E isso nós não conseguimos fazendo sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu pequeno grupo. Se nós não temos um, vamos criar um para você também. Amém? Levou-me a ti, Senhor, mudou